Fala, meus queridos. E aí, como é que tá o tempo aí hoje? Aqui, como vocês podem ver, tá nevando. Tá nevando, tá bravo. Então, já aprenderam a diferença de tempo e clima, certo? Tempo são as condições da atmosfera em um determinado momento, em um determinado local. É tipo isso aqui, ó, tá nevando aqui agora. Clima é a sucessão de tempos, é o que predomina, as condições da atmosfera que predominam em determinado local. Então, para determinar, para classificar o clima de um local, você precisa observar o tempo atmosférico durante muito tempo, pelo menos 30 anos, observando o tempo, as condições da atmosfera num local todos os dias durante pelo menos 30 anos. Tá? E aí, se na maior parte dos dias, né, faz calor, você pode dizer que o clima desse local é quente. Tá? Assim que se classifica, assim que se observa e se analisa o clima. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos dar uma olhada no clima do Brasil e do mundo. Vamos lá? Nesse cenário congelante aqui atrás, a gente vai falar sobre clima. Aqui embaixo, vocês podem observar as zonas térmicas ou zonas climáticas da Terra. A gente já estudou isso lá na aula de localização e características gerais do Brasil. Nós vimos que, pelo fato da Terra não ser plana, a Terra tem uma curvatura, e essa curvatura faz com que os raios solares incidam de maneira desigual pela superfície. E isso, por sua vez, gera mais ou menos calor, tá? Gera temperaturas diferenciadas. Basicamente da seguinte forma: aqui, entre os dois trópicos, numa área chamada de intertropical, ou apenas tropical, você tem os raios solares incidindo de maneira mais vertical, e isso gera mais calor. Portanto, via de regra, essa faixa intertropical possui climas quentes. Tá? Já entre os trópicos e os círculos polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, você tem os raios incidindo de maneira um pouco mais inclinada. Os raios solares incidem de maneira um pouco mais inclinada, isso gera menos calor. Portanto, essas áreas aqui são menos quentes, são chamadas de áreas temperadas do norte e do sul. Então, aqui você tem climas um pouco mais frios. E, por fim, dos círculos polares até os polos, tá? Círculo polar ártico, polo norte. Círculo polar antártico, polo sul. Você tem os raios solares incidindo muito inclinado e em determinadas épocas do ano nem incidem, nem bate o sol, tá? Por causa da inclinação do eixo da Terra com relação ao plano de órbita dela em torno do Sol. E aí você tem, então, portanto, menos calor, muito menos calor. Então, essa área são as áreas mais frias do planeta, tá? São chamadas de áreas polares ou zonas polares. Beleza? Então, dá uma olhada nesse mapa aí, os tipos de clima que a gente tem no mundo. Entre os trópicos, você tem, de forma geral, climas quentes, como o equatorial, o tropical, tá? São climas quentes. O desértico, olha ele localizado aqui, tá? Reparem, você tem essa faixa aqui, ó. Aqui, ó, da área intertropical, e é uma faixa que tem clima frio, mas é por conta do fator altitude, tá? E não latitude. Se você considerar latitude, nessa faixa latitudinal, entre os trópicos, predominam climas quentes. Mas você tem um outro fator, que é a altitude, é o relevo. Aí você tem grandes cadeias de montanha, no caso aqui a Cordilheira dos Andes, que faz com que essa área aqui tenha um clima frio, no caso classificado como frio de montanha, mesmo estando próximo à linha do Equador, mesmo estando na faixa intertropical. Beleza? Então, a única coisa que pode alterar essa questão da latitude são fatores como altitude, relevo. Beleza? Dá uma olhada aqui no território brasileiro. O que predomina como clima no território brasileiro? Ó, clima tropical. Né? Você tem o tropical, você tem a ocorrência do equatorial, aqui na região norte, você tem a ocorrência do subtropical, trechinho no sul, e você tem a ocorrência do clima semiárido, tá aqui, ó, que é o nosso sertão nordestino, é a nossa caatinga. Beleza? Vamos em frente, então. Climograma. O que é um climograma? Climograma é um gráfico que mostra temperatura e pluviosidade, chuva, tá?
as barras de um climograma, que coincidentemente todas elas aqui estão em azul, mas pode ser qualquer cor, mas as barras sempre representam a pluviosidade, a chuva, e a linha, que está em vermelho, sempre representa a temperatura. Tá? Os valores estão ao lado, no caso aqui milímetros, a unidade de medida da pluviosidade, e em graus Celsius, a unidade de medida da temperatura. Tá? Então, o climograma é um gráfico que correlaciona pluviosidade e temperatura. Vamos dar uma olhada nos climogramas dos principais tipos climáticos do mundo. O clima equatorial. Reparem, vamos lá, vamos analisar. A temperatura é alta, porque ela não passa dos 24, né, para baixo. Ela não desce abaixo de 24. Ó. Isso é alto. Eu esqueci de falar isso. Aqui embaixo são os meses do ano. Tá? Então, você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, esse climograma representa o comportamento de chuva e temperatura ao longo do ano na faixa equatorial. Aqui tem até um lugarzinho específico aqui no Amazonas, o Uauapés. É isso aí mesmo? Uauapés. Nome estranho. É indígena, né? Nome indígena é difícil de pronunciar. Mas vamos lá, foco aqui um pouco. Temperaturas elevadas, clima equatorial, acabamos de ver, quanto mais próximo ali do Equador, maior a temperatura. Né? Então, aqui o clima equatorial tem temperaturas elevadas ao longo do ano e pluviosidade muito elevada. Ela nunca fica abaixo dos 150, 160, por aqui, né? Então, você tem uma pluviosidade muito alta, muita chuva. Então, o que a gente pode dizer sobre o clima equatorial, olhando esse climograma? Que é um clima quente e úmido, tá? Chove muito, temperaturas médias anuais altas, tá? Clima tropical. Logo de cara a gente vê que tem uma diferença, né? Olha aqui, ó. O clima tropical, ele tem duas estações muito bem definidas. É a chamada tropicalidade. Quais são essas duas estações? Olha aqui o meio do ano. Esse clima tropical se refere a Cuiabá, Mato Grosso, aqui no hemisfério sul. Então, no meio do ano aqui, qual estação que é para a gente no hemisfério sul? Inverno. Então, você tem aqui ó, o meio do ano, representando a estação do inverno. Ó, mais frio, a temperatura mais baixa, o ponto mais baixo da linha, e menos chuvoso, né? Mais seco. Então, essa é a estação inverno. Frio e seco. Tá? E você tem essa estação aqui, representada pelos meses do final e do começo do ano, é uma coisa só, tá? Isso com isso vira uma coisa só. Então, o final do ano e o começo do ano é uma estação que é o verão. Agora sim, ó, quente, olha lá, a linha mais para cima possível, chegando nos 24 aqui, ó. Tá? Então, quente e chuvoso, as barras que representam chuva nos seus pontos mais altos. Tá? Então, essa é a principal característica do clima tropical, o fato de ter duas estações muito bem definidas, um verão mais quente e mais chuvoso e um inverno mais frio e mais seco. Isso fica muito visível no climograma de um local que tenha clima tropical. Beleza? Vamos olhar o tropical de altitude, que é uma variação do tropical, né? Como o nome sugere. Você tem também as duas estações muito bem definidas e você tem o diferencial da temperatura, que é muito mais baixo, ó, do que o tropical típico ou continental. O tropical de altitude, mais uma vez, se refere a áreas elevadas, cadeias de montanha, serras, tá? No caso aqui, São Lourenço, em Minas Gerais. Ó. Então, você tem as temperaturas muito baixas, às vezes chegando a zero, né? Às vezes abaixo de zero, inclusive. Então, o tropical de altitude tem essa característica da temperatura. Tá? Olha o clima polar. Zona polar, clima polar, raios incendindo muito inclinados e às vezes não incendindo, né? Dependendo da época do ano. Você tem baixa pluviosidade e temperatura sempre abaixo de zero. Olha, a temperatura está do lado esquerdo aqui agora. Ó. Então, você tem a temperatura sempre abaixo de 0 grau no clima polar. Tá? E baixa pluviosidade, baixa chuva. Geralmente, a precipitação é em forma de neve, né? No clima polar. O clima temperado. Dá uma olhada, nesse caso aqui, o clima temperado também está apresentando uma estação mais quente e mais chuvosa, que tende a ser o verão. Só que olha onde ela está localizada.
no meio do ano. Ou seja, esse climograma aqui se refere à zona temperada do norte, porque é verão no meio do ano no hemisfério norte, tá? Então, repare, você tem uma pluviosidade maior aqui no meio do ano e uma temperatura maior também nessa época, representando o verão. O local do planeta que tem o verão no meio do ano é o hemisfério norte. Então, esse clima se refere ao clima temperado do hemisfério norte, tá? Zona temperada do norte. Eu já vi uma questão várias vezes, questões muito semelhantes, que tinha um mapa, questão de vestibular, né? Tinha mapa com algumas cidades marcadas e você tinha que ligar, associar o climograma à cidade, tá? E aí, pela localização dos hemisférios, a questão de estação do ano, como isso daqui, por exemplo, essa do clima tropical, que é o oposto, ó. Meio do ano aqui é mais frio e mais seco, meio do ano aqui é mais quente e mais chuvoso. Então você conseguia localizar, conseguia responder a questão sabendo essas informações. O que significa e como analisar um climograma, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, e a questão dos hemisférios trocados, as estações trocadas. Tá? Clima desértico, Cairo, no Egito. Repare, quase não dá para ver aqui, a pluviosidade é muito baixa. Pouquíssima chuva, a gente está falando de clima desértico. E a temperatura muito alta e com este detalhe aqui, uma amplitude térmica muito grande. O que é a amplitude térmica? A diferença entre máxima e mínima. Máxima e mínima. Tá? Então você tem essa amplitude térmica. E por que no deserto você tem essa variação muito grande? Porque o deserto é caracterizado, dentre outras coisas, pela ausência ou escassez de água. E a água tem a propriedade de manter o calor por mais tempo. Então fica durante o dia com o sol lá, a pino, rachando, esquenta muito o solo, a areia do deserto. Então emite muito calor. Então durante o dia você tem muito calor. Né? Aí chega a noite você não tem o sol. E o solo, a terra, perdeu o calor muito rapidamente. Como você não tem fonte de água ali para manter o calor da atmosfera, a temperatura cai muito. Então geralmente é muito frio à noite no deserto. Isso se reflete, claro, no cenário anual, que é o que a gente está vendo aqui. Na estação mais quente, você tem temperaturas mais elevadas, né? No geral, naquele mês. Nas estações mais frias, você tem temperaturas mais baixas, médias, temperaturas médias mais baixas naquele mês. Tranquilo? Subtropical. Olha a principal característica aí do subtropical, essa daqui, ó. Reparem que as barras estão quase todas da mesma altura. A gente costuma dizer que o clima subtropical ele apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, quando vocês virem, quando vocês lerem essa frase, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, isso com certeza se refere ao clima subtropical, tá? Que vocês podem reparar que tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, além da temperatura caindo muito na estação fria, que é o inverno. Aqui no hemisfério sul, São Gabriel, Rio Grande do Sul, inverno no meio do ano. Tá? Você tem o semiárido, que não tem a amplitude térmica tão grande quanto o árido ou desértico. Você tem uma pluviosidade maior. Tá? Esse tem aqui no Brasil, que é em Cabaceiras, em Pernambuco, você tem... Pernambuco não, Paraíba, perdão. Você tem um clima tropical semiárido no Brasil, ali na região da Caatinga. Tá? E o tropical atlântico, que é outra derivação do clima tropical. Nesse caso aí, Maceió, Alagoas, tá? Você tem as estações ali. O clima tropical não adianta. A principal característica do clima tropical, qualquer que seja a sua variação, é ter duas estações muito bem definidas. Tá? Então a gente consegue observar isso muito claro nos climogramas. Beleza? Aqui, gente, é uma tabela bem completa sobre clima e vegetação. Uma frase que vocês nunca podem esquecer. A vegetação é o espelho do clima. Mais uma vez, a vegetação é o espelho do clima. O que significa isso? Que a vegetação, ela reflete, o espelho não serve para refletir? Então, a vegetação reflete as condições do clima de um local. Então, a vegetação está muito atrelada, muito associada, muito influenciada pelas condições climáticas daquele local.
Então, por exemplo, você jamais vai encontrar uma floresta num local que tem clima desértico. Não tem como, né? Ou semiárido. Você vai encontrar floresta, qual a principal característica da floresta? Árvores, né, porte arbóreo da vegetação, muita densidade, ou seja, árvores muito próximas umas às outras, e para isso é necessário que tenha disponibilidade de recursos, dentre eles água, que é o que a planta precisa para sobreviver. Então, você não tem água, ou não tem tanta água disponível assim no clima semiárido, você vai ter floresta? Não vai, tá? Então, é mais fácil que você tenha uma vegetação adaptada àquelas condições de escassez de água. No caso do semiárido, por exemplo, a gente tem a caatinga aqui no Brasil, a gente tem o cactus, né, o mandacaru, são espécies que são adaptadas a essa condição de falta de água. Tá? Bom, eu não vou passar um por um aqui, porque senão essa aula fica muito longa. Vocês depois deem pausa aí no vídeo para analisar a relação do clima com a vegetação. Vamos apenas selecionar aí e falar um pouco mais sobre os que tem no Brasil. Começando pelo equatorial. Tá? A gente tem o clima equatorial no Brasil, lá na região norte, predominando na região norte. A vegetação associada ao clima equatorial, que é muito quente e chuvoso, é uma floresta equatorial, que no nosso caso recebe o nome de floresta amazônica, tá? Ou simplesmente Amazônia. Beleza? Segundo o clima presente no território brasileiro, o subtropical. Tá? Eu botei junto o temperado e o subtropical porque eles são muito semelhantes, tá? Tem uma diferençazinha de nomenclatura aí, de localização. No Brasil a gente chama de subtropical. Tá? Ele é presente no sul do estado de São Paulo e na região sul do Brasil. Tá? Os 3 estados da região sul. As vegetações, os biomas associados ao clima subtropical, a gente tem as florestas subtropicais, que no caso do Brasil a gente chama de mata de araucária, dos pinhais, e os pampas também chamado de pradarias, ou ainda campanha gaúcha, ou ainda campos sulinos. Um monte de nome para falar a mesma coisa, que são os pampas, ou as pradarias. Beleza? Tem uma lida aí depois com calma sobre essas características da vegetação, da floresta temperada e subtropical, do clima também. Clima frio a gente não tem, tá? Ele é basicamente naquela área temperada, então não tem no Brasil. O Brasil não está localizado na zona térmica temperada. Mediterrâneo também a gente não tem, ele é típico das proximidades do mar Mediterrâneo e tem algumas ocorrências pontuais em outros locais do mundo, oeste dos Estados Unidos, sul da África do Sul, Austrália, umas coisas meio doidas assim, que são áreas classificadas com clima mediterrâneo, mas é algo bem pontual. E a gente não tem aqui no território brasileiro. O clima tropical, que é o que a gente tem, né? É o que predomina no Brasil, clima tropical continental, ou tropical típico, como a gente chama. Aquele clássico com 2 estações muito bem definidas. A vegetação associada é a savana. A savana no Brasil recebe um outro nome, que é o cerrado. Né? O cerrado brasileiro é o tipo de savana com maior biodiversidade do planeta. O tropical, como eu falei, ele tem as suas variações, né? Dentre elas o tropical litorâneo, no nosso caso aqui, tropical atlântico, porque a gente é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, o litoral brasileiro é atlântico. Então, o clima tropical atlântico tem uma vegetação muito característica, que é a Mata Atlântica. Tem ou tinha, né? Já que restam menos de 5% da cobertura original da Mata Atlântica, já foi bastante devastada pela ação do ser humano. Nós vamos ter uma aula só de domínios morfoclimáticos, tá? Então, depois de assistir a essas aulas de clima, você vai lá assistir a aula de domínios morfoclimáticos, onde a gente vai falar mais sobre esses biomas, essas vegetações, as principais características e as principais ameaças a esses biomas. Isso é muito importante. Falar sobre isso é muito importante, tá? O semiárido que nós temos também, né? Há até uma divergência no campo teórico aí dos estudiosos sobre o fato de que o Brasil teria ou não teria um clima semiárido. Porque semiárido refere-se ao que vem antes do árido, que seria desértico. Como a gente não tem deserto, a gente não teria o antes do deserto. Mas, enfim, isso é só mais aquelas tretas científicas lá dos nossos estudiosos, nossos intelectuais. Deixa eles decidirem. Por enquanto tem, tá? Por enquanto a gente tem um clima semiárido. É aquele clima com escassez de água, aquele local, no nosso caso, que é o sertão nordestino, que tem rios intermitentes, né?
solos pedregosos e rasos, aquilo tudo. Vegetação é a estepe. E aqui no Brasil a gente chama de caatinga. Tá? Significa mata branca em Tupi-Guarani. Falaremos sobre isso mais para frente. Clima desértico, como já falei, a gente não tem. Frio de montanha a gente não tem. O que a gente tem é o tropical de altitude. Tá? Tropical de altitude, nas áreas mais elevadas do Brasil, nas serras do Brasil, como aqui na Serra de Itatiaia, por exemplo, Planalto de Itatiaia, a gente tem na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia um clima classificado como tropical de altitude. Tá? Mas frio de montanha a gente não tem. E o polar também a gente não tem, obviamente. Beleza? Bom, nesse outro mapa aqui vocês podem observar com mais detalhes os climas presentes no território brasileiro. Vamos lá. O clima tropical, clima equatorial, tá? Aqui dominando boa parte da região norte. O clima tropical, esse em laranja, que é o que predomina no Brasil, tropical continental. Na faixa litorânea, o tropical litorâneo, ou atlântico. Aqui, que pega boa parte do sertão nordestino, você tem o tropical semiárido. Aqui o tropical de altitude, tá? Que eu me referi agora há pouco. E o subtropical. Tem aqui a legenda, vocês podem conferir. E os climogramas. Em volta desse mapa, vocês observam os climogramas de alguns locais específicos e o comportamento dos componentes de temperatura e pluviosidade em cada uma dessas áreas, tá? Tranquilo? Deem uma olhada, deem uma analisada nesse mapa com calma, porque isso é importante. E agora a gente fala sobre as massas de ar, um componente muito importante, a gente já falou disso na aula de climatologia geral. Precisamos falar sobre as massas de ar que atuam no território brasileiro. Vocês estão vendo dois cenários aí, verão e inverno, à direita verão, à esquerda inverno. Vocês reparem que as massas de ar têm atuação, elas têm abrangência diferentes conforme a estação do ano. A massa polar atlântica, essa daqui, ó, ela só aparece no inverno. Não que ela não tenha atuação no verão, ela aparece de vez em quando, mas a atuação mais característica dela é no inverno, tá? Vamos lá. As massas de ar, gente, elas têm essas letrinhas aí que se referem ao nome dela. E o nome das massas de ar se refere ao local onde elas são formadas. E, por sua vez, o local onde elas são formadas oferece para a gente informação sobre temperatura e umidade, que é o mais importante para a gente saber das massas de ar. Temperatura e umidade. Então, assim, não tem erro. Se você entender o nome delas, você entende tudo. M é massa. Então, todas elas têm M antes porque é de massa. Depois, as outras letras se referem ao local onde essa massa é formada. E o local onde ela é formada dá informação para a gente sobre temperatura e umidade. Quer ver? Vamos lá. Essa daqui, ó, M é a massa equatorial, porque se forma aqui, ó, onde ela está se formando? Próxima à linha do Equador, que está aqui, ó. Tá? E a de atlântica, ou seja, ela se forma em cima do oceano, acima do oceano, no caso, o Oceano Atlântico. Então, diz para mim, se é uma massa equatorial, ela é quente ou ela é fria? Ela é quente, se forma próxima à linha do Equador. Se é atlântica, ela é úmida ou ela é mais seca? Ela é úmida, porque ela se forma acima do oceano. O oceano é uma grande fonte de umidade. Então, tem aí, ó, MEA, equatorial atlântica, quente e úmida. Não tem erro. Quer ver? Vamos ver as outras. Aqui, ó, MTA, massa, T de tropical, porque ela se forma aqui próximo ao trópico. O trópico de Capricórnio está passando por aqui. Então, se ela se forma sob o trópico, ela é quente ou ela é fria? Quente. Menos quente um pouco do que equatorial, mas ainda assim quente. Está na faixa tropical. É quente. Tá? E a de atlântica novamente. Então, se forma sobre o Oceano Atlântico. Ou seja, ela é úmida. Então, tem aí MTA, tropical atlântica, quente e úmida. Tá? MPA. M de massa, P de polar. Ela se forma lá próximo aos polos. No caso, ao polo, né? Ao polo sul. Tá? Então, se ela se forma próximo ao polo, se é uma massa polar, ela é quente ou ela é fria? Ela é fria. E a de atlântica, mais uma vez, sobre o Oceano Atlântico, ela é úmida. Então, é uma massa
fria e úmida. Tá? Se você reparar, ainda está faltando duas aqui, mas você vai reparar que essa é a única massa de ar fria que atua no Brasil. Tá? Então, é ela a responsável pela chamada frente fria. Quando você ligar a televisão e a previsão do tempo lá estiver mostrando, está chegando uma frente fria, é a MPA, massa polar atlântica. Tá? Não tem outra, tem que ser ela. MTC, M de massa, T de tropical novamente, se forma sobre o trópico, portanto é quente. C de continental, significa que ela se forma sobre o continente, acima do continente, neste caso, o continente sul-americano. Então, se ela se forma sobre o continente tem muito menos água disponível do que o oceano. Então, essa massa é mais seca. Tá? Massa tropical continental, ela é quente porque ela é tropical e ela é mais seca porque ela é continental. Veja bem, não estou dizendo que ela tem 0% de umidade, não é isso. A gente costuma falar seca e úmida porque uma tem muito mais umidade do que a outra. Tá? Só por isso. Então, a MTC ela tem umidade, claro que tem, mas é muito menos umidade do que uma massa atlântica, uma massa oceânica. Beleza? E a MEC? MEC, massa equatorial continental. Se é equatorial, ela é quente, muito quente. Se é continental, ela se forma sobre o continente, ela é seca, certo? Errado. Ela é úmida. Por que ela é úmida? Se você acabou de falar que as massas que se formam sobre o continente elas são mais secas. Porque, olha onde ela está se formando. Que região é essa daí? O que tem ali embaixo? A floresta equatorial amazônica. E a floresta amazônica joga muita umidade no ar. Muita umidade, é chamada evapotranspiração. Então, a floresta, as árvores, elas jogam umidade na atmosfera. Essa massa de ar que se forma sobre a Amazônia, portanto, é carregada de umidade. Ela é uma exceção. Tá? Tomem cuidado com isso. Agora, eu vou mudar o slide aqui, mas eu quero mostrar para vocês dois comportamentos aqui dessas massas de ar que a gente vai abordar no próximo slide. Primeiro é esse daqui, ó. Tá vendo a massa equatorial continental no verão? Tá vendo que ela tem uma atuação muito grande no território brasileiro, chegando até aqui o sudeste, ó. Tá vendo? Importante, né? Beleza, guarda isso daí. Outra coisa, tá vendo a massa polar atlântica? Olha como é que ela chega trazendo a frente fria no sul, aí a gente sempre vê na reportagem, né, na previsão do tempo. A frente fria avança pelo sul do país, porque ela chega primeiro lá, esse é o caminho que ela faz. Né? Então, lá no sul, ela gera uma queda muito grande de temperatura e muita chuva. Aí, conforme ela vai chegando para cá, para o sudeste, aqui onde a gente está, ela já vai perdendo um pouco umidade. Então, ela traz menos chuva. A temperatura cai também aqui, mas né, a frente fria chegando, mas ela está menos úmida. Ela vai perdendo umidade conforme ela vai avançando pelo território. Tá? Agora, essa MPA, ela tem aqui ó, uma seta muito estranha que está chegando até a Amazônia. Tá? Vamos falar dessas duas aqui agora. Antes de mudar o slide, só uma coisa. Reparem que a gente tem muitas massas úmidas, né? A gente tem a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica e a massa equatorial continental. Então, essas quatro são úmidas. Né? Um dos motivos que leva o Brasil a ser um país de altos índices de pluviosidade. Muita chuva no nosso país. Né? São vários os motivos. Um deles é que a gente tem muitas massas de ar úmidas atuando no território brasileiro. E essas massas contribuem muito para as chuvas, para a precipitação. Tá? Voltando aqui agora para essas duas setas importantes aqui. Pronto, temos que falar desses dois fenômenos. Está invertido, né? Eu botei do lado contrário aí, não sei porquê. Mas vou voltar aqui. Ó. Essa daqui, ó, a atuação da massa equatorial continental que chega até aqui, é isso daqui que eu estou falando. Ó. Os chamados rios aéreos ou rios voadores. Tá? Bom, basicamente ou didaticamente é o seguinte. A Amazônia joga muita umidade na atmosfera, acabamos de ver isso. Né? Boa parte dessa umidade é canalizada pela Cordilheira dos Andes, que está aqui, ó, forma uma barreira, como se fosse um muro. Aí a umidade vem, empurrada pelas massas de ar, pelos ventos, bate aqui
e a Cordilheira dos Andes canaliza, joga isso para cá, essa umidade para cá, que faz chover aqui, ó, no sudeste, no sul da América do Sul, tá? Nessa região aqui. Traz chuva para cá. Portanto, o desmatamento, está escrito aqui, ó, o desmatamento na Amazônia prejudica os índices pluviométricos aqui no centro-sul, vamos colocar assim. Centro-sul, que é a região mais urbanizada, mais industrializada. O oeste de São Paulo, uma área que tem uma agricultura muito produtiva. Portanto, são áreas que consomem muita água. Água esta que vem de onde? Dos rios, que por sua vez tem um regime de alimentação pluvial, ou seja, água que vem da chuva. Entenderam toda a cadeia, toda a lógica? Se a gente desmata a Amazônia, vai faltar água aqui para a gente, porque vai diminuir a quantidade de chuva. Diminuindo a quantidade de chuva, diminui a vazão dos rios. E os nossos rios têm essas funções, múltiplas funções. Geração de energia, abastecimento, a água que a gente consome, irrigação, navegação em alguns casos, né? Então, essas múltiplas funções vão ficar cada vez mais prejudicadas conforme avança o desmatamento da Amazônia. Tá? Então, em outras palavras, desmatar a floresta amazônica compromete a ocorrência dos rios voadores. Por que tem esse nome? Eu esqueci de falar isso, né? Por que tem esse nome? Bom, rios, porque é muita quantidade de água disponível, é muita umidade. Parece um rio mesmo. Só que não é na Terra, né? Na atmosfera. A gente está falando ali de circulação atmosférica. E aí você chama de rios aéreos ou rios voadores. Tá? Eu acho mais maneiro o rio voador, mas imagina um rio voador. Explicar isso para a criança é uma beleza. Tranquilo? Conseguiram entender os efeitos negativos do desmatamento para os índices pluviométricos aqui, né? Sem contar toda a perda que ocorre com o desmatamento da Amazônia, né? Isso é meio óbvio, né? Perdas ambientais, comunidades tradicionais, questão da biodiversidade, erosão, tudo isso fica muito comprometido, né, com o desmatamento da Amazônia. Além disso, o desmatamento lá na região norte, lá na Amazônia, vai afetar a gente aqui, tá? Região mais industrializada, mais urbanizada, mais povoada. Então é a região que vai faltar água por conta da alteração do regime de pluviosidade. Beleza? E a outra é isso aqui que eu falei para vocês. Ó. A massa polar atlântica, esse caminho que ela faz, é isso daqui. Ó. A ar polar é a massa polar atlântica que chega até aqui. É o seguinte, no inverno, como a gente viu neste gráfico aqui, né, no inverno, a massa polar atlântica ela pode chegar até a região norte do Brasil, canalizada pelas bacias de alguns rios, como no Rio Paraguai, por exemplo. Tá? Então, ela vem canalizada pelas bacias hidrográficas aqui, pelos vales. Sabe? Então, ela vem como se fosse um corredor. Aí, essa massa de ar penetra pelo território brasileiro, passando ali pelo centro-oeste e chegando até a Amazônia. E aí faz as temperaturas despencarem na Amazônia. Cai muito. E a Amazônia, a região norte, que tem temperaturas médias elevadas durante o ano. A gente acabou de ver isso nos climogramas. Né? Então, este fenômeno de queda acentuada da temperatura em algumas ocasiões do inverno, né, lá na Amazônia, refere-se ao fenômeno da friagem. Tá? A penetração da massa polar atlântica até a região norte do Brasil, até a região amazônica. Tranquilo? Aqui a gente tem as ZACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que nada mais é, como o nome sugere, uma área para onde convergem algumas massas, alguns padrões de circulação. Né? Então, você tem aqui a geração de nuvens de chuva. Ó, aqui é a frente, né? A frente fria, e aqui o desenho mostra as frentes, as nuvens de chuva nessa área de convergência. Tem uma imagem de satélite. Olha aqui, ó, exatamente nesse trecho aqui, ó, a convergência das nuvens, a formação de nuvem de chuva que faz chover nesse trecho. É a zona de convergência do Atlântico Sul, atua muito no nosso território, tá? Como a gente está vendo aí. Tranquilo? E a aula de climas do Brasil e do mundo foi essa. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, alguma sugestão, escreva aqui nos comentários ou me procure nas redes sociais. Na descrição desta videoaula tem o link de uma pasta compartilhada do Google Drive, onde eu estou colocando os mapas mentais, materiais extras, vídeos, tá? Tabelas, enfim.
o que eu usar para formar, para compor as aulas, eu coloco disponibilizado para vocês nessa pasta do Google Drive. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.